A noite estava carregada de um silêncio estranho, daqueles que parecem anunciar que algo está prestes a mudar para sempre. Dentro da casa, tudo permanecia aparentemente normal. As luzes acesas, os móveis impecáveis, o relógio marcando o tempo como se nada estivesse fora do lugar. Mas, para Leila Aydin, aquele ambiente já não representava segurança há muito tempo. Cada parede parecia observar seus movimentos, cada som carregava a possibilidade de ser descoberta. Ela desceu as escadas com cuidado, segurando o corrimão para evitar qualquer ruído desnecessário. O coração batia acelerado, não apenas pelo medo, mas pela consciência de que aquela decisão não teria volta. Durante semanas, talvez meses, ela ensaiou aquele momento na própria cabeça, imaginando como seria atravessar aquela porta e simplesmente ir embora. Mas imaginar nunca foi tão difícil quanto fazer. Por um breve instante, ela parou no último degrau. Pensou em voltar. Pensou em fingir que nada daquilo estava acontecendo, como já havia feito tantas vezes antes. Era mais fácil permanecer, suportar, se adaptar. Mas naquela noite, algo dentro dela havia se quebrado. Talvez fosse o olhar dele mais cedo, frio e possessivo. Talvez fosse o peso acumulado de tudo que ela vinha suportando em silêncio. Ou talvez fosse apenas o cansaço de viver uma vida que já não reconhecia como sua. Sem se permitir pensar mais, Leila pegou a bolsa, abriu a porta e saiu. O ar frio da noite atingiu seu rosto como um choque, misturado às primeiras gotas de chuva que começavam a cair. Ela respirou fundo, como se aquele fosse o primeiro respiro verdadeiro em muito tempo, e então começou a caminhar. Depois a andar mais rápido. E, em poucos segundos, já estava correndo. Não havia destino. Não havia plano. Apenas a necessidade urgente de se afastar. Foi quando as luzes apareceram. Um carro preto avançava pela estrada com velocidade, e o som da freada brusca cortou o silêncio da noite como um aviso tardio. Leila parou no meio do caminho, o corpo imóvel, o coração disparado, sem saber se devia recuar ou continuar. A porta do carro se abriu lentamente. O homem que saiu dali carregava uma presença que não precisava de esforço para se impor. Emir Khan tinha aquele tipo de postura que não se explicava, se era percebida. Elegante, seguro, e com um olhar que parecia analisar tudo ao redor com precisão. Ele a observou por alguns segundos antes de falar, como se estivesse avaliando a situação com calma. Você sempre atravessa estradas assim ou hoje resolveu testar a sorte? A voz dele era baixa, controlada, sem pressa. Não havia irritação, mas também não havia gentileza desnecessária. Leila tentou responder, mas ainda estava ofegante demais. A chuva começava a molhar seus cabelos, o vestido leve já grudava levemente na pele, e aquela situação inteira parecia irreal demais para ser processada com clareza. Ele se aproximou alguns passos, agora mais atento aos detalhes que ela não conseguia esconder, no nervosismo, o olhar inquieto, a forma como segurava a bolsa como se aquilo fosse sua única proteção. Você está fugindo de alguém, se ele afirmou, sem precisar de confirmação. Ela não respondeu. Mas o silêncio foi suficiente. Emir inclinou levemente a cabeça, como se tivesse chegado a uma conclusão silenciosa, e então abriu a porta do carro. Entra. Não foi um convite. Também não foi uma ordem agressiva. Foi algo entre os dois, mais firme o suficiente para não deixar muito espaço para discussão. Leila hesitou por um segundo. Mas naquele momento, qualquer caminho parecia melhor do que voltar. E ela entrou. A viagem seguiu em silêncio durante boa parte do tempo. Apenas o som da chuva contra o vidro preenchia o espaço entre eles, enquanto a cidade começava a surgir ao longe, iluminada e distante de tudo que ela havia deixado para trás. Nome, se ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Leila.
Emir. Ela assentiu levemente, mesmo sem saber exatamente por quê. Havia algo nele que era difícil de ignorar. Não apenas pela aparência ou pela forma como se comportava, mas pela sensação constante de que ele estava sempre no controle de tudo, inclusive da situação em que ela agora se encontrava. E isso deveria assustá-la. Mas, estranhamente, não a afastava. Os dias seguintes foram marcados por uma convivência silenciosa, quase estudada. Emir não fazia perguntas demais, não exigia explicações, mas também não criava espaço para que ela simplesmente fosse embora. Era como se, de alguma forma, ele tivesse decidido que aquela situação ainda não havia terminado. Leila percebeu isso aos poucos. Na forma como ele observava. Na maneira como aparecia nos mesmos ambientes, sempre no momento certo. Na ausência de distância real entre eles, mesmo quando não estavam se tocando. E essa ausência começou a pesar. A tensão entre os dois crescia de forma inevitável, construída nos pequenos detalhes, nos olhares que demoravam mais do que deveriam, nos silêncios carregados de significados que nenhum dos dois verbalizava. Até que, em uma noite, tudo mudou. A cidade se estendia iluminada diante deles, vista da varanda ampla do apartamento de Emir. O vento movimentava suavemente o vestido de Leila, criando um contraste entre a leveza do tecido e o peso do momento. Ela sabia que ele estava atrás dela. Não precisava olhar. A presença dele era constante demais para ser ignorada. Você ainda pode ir embora, se ele disse, com calma. Mas havia algo naquela frase que não soava como liberdade. Parecia mais um teste. Leila virou levemente o rosto. Se eu quisesse ir, já teria ido. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Mais denso. Mais direto. Quando Emir se aproximou dessa vez, ele não parou antes de encurtar completamente a distância entre eles. A mão dele encontrou a cintura dela com firmeza, sem hesitação, como se aquela decisão já tivesse sido tomada muito antes daquele momento. Leila sentiu o corpo reagir imediatamente, não por medo, mas pela intensidade. Você não tem ideia do tipo de problema que está criando ficando aqui, se ele disse, a voz mais baixa agora. Ela se virou para encará-lo, e a proximidade eliminou qualquer possibilidade de recuo sem que aquilo parecesse uma fuga. Então por que não me manda embora? O olhar dele desceu lentamente até os lábios dela antes de voltar. Por que você não quer ir? E dessa vez, não havia frieza alguma. O beijo veio como consequência natural de tudo que já estava ali. Não foi impulsivo, nem apressado. Foi intenso, carregado de tensão acumulada, como se ambos finalmente estivessem cedendo a algo que vinha sendo evitado desde o primeiro encontro. E, naquele momento, nenhum dos dois tentou parar. Mas o passado não desaparece apenas porque se deseja. O homem de quem Leila fugia não demorou a encontrá-la. E quando encontrou, trouxe com ele tudo que ela tentou deixar para trás. Emir também tinha seus próprios segredos, e eles vieram à tona no pior momento possível. Negócios perigosos, alianças questionáveis, escolhas que colocavam tudo em risco, se inclusive ela. Quando Leila percebeu o quanto estava envolvida em algo maior do que imaginava, a confiança começou a se quebrar. Você é igual a ele, se ela disse, em um momento de confronto. As palavras atingiram Emir de forma direta. Porque, pela primeira vez, havia verdade nelas. O conflito final não foi apenas externo. Foi interno. Entre quem eles eram e quem poderiam ser. Na noite em que tudo chegou ao limite, a tempestade voltou, como se o ciclo estivesse se fechando. Mas, dessa vez, Leila não estava fugindo. E Emir não estava apenas observando. Ele escolheu. Pela primeira vez, escolheu não manter o controle, mas proteger.
não impor, mas se expor. Quando tudo terminou, o silêncio que restou era diferente daquele do início. Não havia mais medo. Apenas a sensação de que algo havia mudado de forma irreversível. Dias depois, com o sol iluminando a cidade de uma forma mais leve, Leila observava tudo de um ponto alto, o mesmo lugar onde tantas decisões haviam começado a se formar. Emir se aproximou com calma, sem pressa, sem a postura rígida de antes. Havia algo diferente nele. Menos distante. Mais real. E agora? Ela perguntou, sem desviar o olhar da cidade. Ele parou ao lado dela, respeitando o espaço que antes ele nunca permitia existir. Agora não é mais sobre fugir, nem sobre prender ninguém, respondeu, com tranquilidade. É sobre ficar, se for isso que fizer sentido para você. Leila virou o rosto lentamente, analisando aquele homem que já não parecia o mesmo de quando ela entrou no carro naquela noite. E, talvez, ela também não fosse mais a mesma. Um leve sorriso surgiu, não impulsivo, mas consciente. Ela não precisava mais correr. E, pela primeira vez, não sentia vontade de ir embora. Quando ele a puxou para perto, o gesto não carregava mais urgência ou domínio. Era diferente. Mais calmo. Mais verdadeiro. E o beijo que veio em seguida não era sobre tensão ou conflito. Era sobre escolha. Porque, às vezes, a gente não foge para encontrar um lugar seguro. A gente foge até encontrar alguém que faz tudo finalmente parar de parecer uma fuga.